nosso corpo, às vezes, ele fala muito. Ele pede socorro, ele pede que por um momento a gente preste atenção na mensagem que ele quer falar. E foi assim que eu fui aprendendo passo a passo. Com a solidão que às vezes dói, o abandono que nos machuca, o abandono que nos maltrata, mas me tornei uma mulher forte, me tornei uma mulher que me valorizo. Pessoas deixaram de ser minhas prioridades e eu passei a priorizar a minha própria companhia. Me curti mais, ouvir o meu corpo, ouvir o meu coração. Quando eu estou triste, faço pergunta: por quê? O que está faltando? O que eu posso fazer para que nós duas possamos estar melhor? Eu e você. Foi assim que eu fui me conhecendo, conhecendo o tipo de solidão que me machucava, que me maltratava. Eu aprendi que a vida não é só confiar nas pessoas, não só acreditar, mas primeiro acreditar no seu poder, acreditar na pessoa que você é. Acreditar que o que nós precisamos, nós encontramos dentro de nós. E que as pessoas e que o nosso convívio, no nosso ciclo social, no meio onde convivemos, eles são complemento. Eu entendo que ninguém vive sozinha, mas você precisa se valorizar em primeiro lugar. Você precisa escutar a voz da sua intuição. Quem sabe você está aí do outro lado, às vezes triste, chorando, achando que a vida acabou, que não tem mais jeito, que tudo que você faz não dá certo. Mas a partir do momento que você para um pouquinho para te ouvir, você vai ver que a vida está sempre te convidando para algo tão grande, para ampliar a sua visão, para ter um olhar claro da vida, um olhar que a vida está sempre te dando oportunidade. Somos nós mesmos que às vezes não queremos enxergar, não queremos acreditar e nem assumir nenhum tipo de responsabilidade. Porque às vezes costumamos viver no conforto de sempre estar culpando as pessoas pela nossa mudança, pela nossa realização. Mas hoje você vai aprender que a primeira pessoa a fazer todas as suas vontades, a realizar e praticar a ação é você, de te ouvir, de compartilhar e de celebrar as mudanças que você pode ter quando você fazer isso. Quando você parar um tempinho, olhar para dentro de você, ficar um momento só te escutando, vendo e ouvindo todas as tuas queixas. E assim você vai ter caminhos para começar a resolver um por um deles. E que não é difícil. O difícil é nós que acreditamos. Tudo que nós precisamos para ter uma vida bem, para viver bem, já existe dentro de nós, no nosso estado mental. Nós estamos criando todos os dias. Mas existe tantas crenças sabotadoras que vai nos sabotando e nós vamos abraçando como uma verdade, nós vamos abraçando como que aquilo realmente fosse real. Mas quando você aprende que você não é os seus pensamentos, que você não é o que os seus pensamentos estão dizendo, que ele simplesmente aparece e aparece cada pensamento doido, cada pensamento louco, que não dá para a gente acreditar como a verdade, não é isso? Então, quando você começa a perceber, a observar o tipo de pensamento, a observar e prestar mais atenção nas suas crenças e a maneira como você está se comportando diariamente, o que você está fazendo para o seu sonho, o seu desejo, você vai ver que a maioria do tempo a gente está agindo conforme as crenças negativas
que existe no nosso estado mental. E essas crenças, elas não são nem nossas. Nós aprendeu do nosso ente querido, talvez aprendeu com a família, na escola, na cultura onde você nasceu, no seu convívio. E no nosso dia a dia, nós vamos acreditando em crenças e vamos colocando dentro da nossa mente como verdade. E a partir daquele momento, nós vamos agindo conforme nós acreditamos. Às vezes você quer abrir um negócio, ou às vezes você quer um emprego, antes de você chegar ou você abrir o seu negócio, a sua crença já está dizendo que não vai dar certo. E você termina cedendo aquele pensamento, aquela crença que não vai dar certo. Você cria um medo, com medo de abrir e não dar certo, e termina não fazendo. Você cedeu àquela crença negativa. Você nem sabe se o seu negócio ia dar certo ou não, porque você não tentou. É assim que a gente vai agindo todos os dias. Mas quando a gente começa a aprender, e a primeira coisa que fez grande diferença na minha vida e mudou a minha história, mudou a maneira como eu olho o mundo, a maneira como eu me olho, como eu vivo naquilo que eu quero que se realize na minha vida, foi eu ter me conhecido, eu ter me encontrado, né? Quantas das vezes o seu desejo é diferente do que você está acreditando. Você tem um sonho, mas você acredita negativamente por causa da crença que você aprendeu, que você não é capaz, que você não é merecedor. E você termina cedendo esse tipo de pensamento em vez de agir conforme o seu desejo e o seu sonho que você tem para a sua vida. É assim quando nós olhamos para nós e não ter nenhum tipo de dificuldade ou até mesmo de resistir, a estar resistindo a não aprender sobre o assunto de nós mesmos. Eu aprendi que tudo que eu preciso está no meu estado mental, mas que é preciso eu realmente ter um olhar analítico, um olhar mais treinado e não agir conforme eu estou acreditando naquilo que é negativo. Então, faça isso, você se conheça, se escute e não pare de fazer o que você deseja. É isso que a vida nos obriga. Quando você muda o seu estado mental, você muda o seu comportamento. Quantas das vezes eu ia comprar uma roupa para mim e quando eu ia na loja, às vezes aquela peça estava mais em conta, mas era aquela peça de roupa que eu desejava, que quando eu olhei, os meus olhos brilhou. Mas pela crença negativa, pela o pensamento de escassez que eu tinha e que eu vivia, não me permitia a comprar aquela peça de roupa que eu merecia. E eu procurava uma loja mais barata e às vezes que tivesse em promoção. E me presenteava com uma peça que não era o meu desejo, que não era o meu sonho. Simplesmente porque aquela crença estava dizendo que eu merecia aquela peça mais barata. E que aquela que eu sonhei, que eu sonhava, que aquela que eu gostei, eu não merecia. Foi toda a minha vida dessa maneira, sempre dando para mim mesmo o mínimo e o pior, né? Mas
eu entendi que eu sou merecedora do melhor, daquilo que eu sonho, que eu gosto, que eu quero, que vai me trazer prazer, alegria, que eu vou me sentir valorizada, que eu vou me sentir merecedora, que eu olhe para mim no espelho e me sinta bem, né? Que eu me sinta bem com aquela peça que eu escolhi. E não a crença está dizendo que eu mereço. É assim que as pessoas, e quem sabe você que está do outro lado, vive todos os dias criando uma vida de insatisfação. Porque a crença do medo, a crença do não merecimento não deixa você viver a vida que você merece. Comece então hoje, não deixe para amanhã. Comece hoje a se escutar, a ouvir o seu estado mental, como está a sua mente, como é os seus pensamentos, como você se comporta diante do que você está pensando. Se você se comporta conforme os seus pensamentos negativos, mude, você tem esse poder de mudar. Afinal de contas, nós somos dona da nossa vida. Nós temos o poder de controlar os nossos pensamentos, de observar e controlar. Nós somos conscientes do que nós podemos. Então, não espere que outras pessoas vão te ajudar. Deixe de jogar culpa ou responsabilidade para outras pessoas, para o sistema, e comece hoje a se observar, a ter um momento a só, a analisar melhor o teu comportamento e os teus pensamentos. E você vai ver como vai mudar. Mudou a minha vida e eu sei que vai mudar a sua vida. E além disso, não se esquive de buscar conhecimento para se autoconhecer, se autovalorizar, né? Ter uma autoestima elevado, se olhar com valor, se olhar com merecimento. Faça isso e saia do lugar da tristeza, saia desse fundo do poço que só tem te permitido a chorar, a não querer viver, a não dizer sim para você mesmo. Saia desse lugar. Esse lugar não é para você. Você é completa, você é perfeita. Você é um ser que pode se levantar e fazer alguma coisa por você. Não espere que as pessoas vão fazer, porque ninguém faz por nós mesmos tão bem o quanto nós faz. Então faça isso e você vai ver o quanto vai mudar na sua vida. O desenvolvimento pessoal e se ouvir é o primeiro passo de uma pessoa para ter uma vida digna, merecedora, para viver no que você merece, viver bem, morar no seu conforto e ter as conquistas que você espera há muito tempo, né? Então, não se esqueça de se escutar e fazer pergunta para você.